Olá, chegamos ao último programa Eu Fui deste primeiro semestre de 2012. O nosso destino é longe, muito longe do Brasil, um país exótico que é o maior exportador de arroz do mundo, a terra do Muay Thai. Nós vamos falar sobre a Tailândia e os nossos convidados são o Tony Peterson, ele que é bancário, que esteve lá no início do ano, isso mesmo? Isso mesmo. Obrigado pela presença. E também a Fernanda Cisco, ela que esteve lá em 2010, no verão de 2010. Isso. Tudo bom, Fernanda? Tudo bom. Bom, a ideia é que vocês tragam um pouco dessa experiência, né? De como incentivar, daqui a pouco o pessoal que está assistindo o programa, né? E poder conhecer a Tailândia. Começar contigo primeiro, Fernanda. O que é que te levou a passar as tuas férias? Qual foi o período que tu foi? Quanto tempo tu ficou? O que te levou a querer conhecer a Tailândia? Então, eu passei 25 dias na Tailândia, né? Só na Tailândia? Só na Tailândia, entre algumas ilhas e na capital também, dei uma visitada. Mas o que mais me chamou a atenção na Tailândia sempre foram as paisagens e as imagens. Eu sempre fui apaixonada por praia. Então, quando eu tive que pensar numa viagem, tinha que ser a Tailândia, porque lá as imagens são lindas, é paradisíaco, é um país exótico mesmo. O pessoal com uma cultura diferente também. Tudo me chamou a atenção, então embarcamos nessa longa viagem. Contigo, Tony, foi também em função das praias que tu resolveu conhecer a Tailândia? Foi, das praias, né, paradisíacas, não tem, todo mundo diz que não tem como contestar, e por causa do Muay Thai também. Muay Thai eu gosto também? de artes marciais, eu falei, não, então tem que ir lá ver uma luta de Muay Thai. Isso tu conseguiu ver lá? Foi no campeonato de Muay Thai lá. Quais são as praias que tu visitaste lá, que tu ficaste hospedado? Eu fiquei na praia de Phuket, né, que é uma praia central que tem lá na Tailândia, né. Aí de lá tu vai pra Phi Phi Island, né, tem várias praias que eles fazem os roteiros lá. Até o pessoal situar um pouco aqui dentro do mapa geográfico, né, da Tailândia, ou para quem quiser conhecer mais, a ilha de Phuket, onde aconteceu, né, foi uma das mais afetadas pelo tsunami de 2004, né? Varreu a ilha. Varreu a ilha, né? Tu foste lá agora, como é que tá essa questão de transformação? Acho que vocês dois podem trazer um pouco dessas informações também, né? Porque a gente sabe que o país foi devastado, a parte costeira acabou sendo devastada, isso acabou afetando um pouco o turismo, mas por sorte, né, muitas pessoas ainda procuram as ilhas lá e acabou reconstruindo toda essa região. Vocês sentiram que já na época que vocês foram, Fernanda 6 anos depois e tu praticamente 7 anos depois aí, como é que estava essa reconstrução do litoral? Pelo que eu observei, ainda tem bastante coisa a ser reconstruída, né? Mas deu para observar que eles já têm várias medidas de segurança para se houver uma nova situação dessas. Vários hotéis já são construídos perto de pedras, assim, de forma que se vier a onda, somente subindo tu já está segura, já está protegida, porque a onda em si, pelo que eu conversei com os nativos, ela não foi tão alta, ela foi alta, mas ela foi muito forte. E isso que desvastou, né? A força dela, que levou tudo que via pela frente, né? Então, assim, eles até alguns pontos de socorro são em torno de 2 e 3 andares, né? Não é tão alto, mas a força dela foi algo incrível, assim, que não dá para sentir pelas filmagens, em vídeos, assim, foi algo muito difícil para eles. Quando vocês decidiram conhecer a Tailândia, assim, como é que foi a busca de informações? Fernanda, contigo, assim, foi a tua primeira viagem internacional, tu escolheu a Tailândia ou já tinha feito uma outra viagem? Não, já tinha feito outras viagens internacionais, mas na verdade, primeiro, né, pela adoração por praia mesmo, e em segundo porque a minha irmã, ela mora na Austrália, então muita gente lá vai porque é próximo. Então ela já tinha assim estabelecido um roteiro do que seria o melhor a ser feito e o melhor a ser visitado, tanto que a gente não foi em excursão, a gente foi de mochila mesmo, assim, todo dia a gente fazia booking via internet e sempre já com destino traçado, né, do que seria o melhor. Mas é indo atrás de todo dia do que a gente faria e buscando assim, por nós mesmos, né? Então, já tinha essa bagagem assim, de conhecidos, né? Do que seria melhor, como é que tu agiria, assim, dentro de escolhas, né? Aí ficou mais fácil, bem mais fácil. E contigo, Tony, foi mais mochileiro também ou já buscou uma coisa um pouco mais sofisticada, um hotel? Aproveitar um pouco dessa infraestrutura da Tailândia? É, que meu irmão mora na China, né? Então, ele tem amigos dele que moram lá com ele que já conhecem a parte da Tailândia da parte da praia. Né? Então já recomendaram alguns hotéis, alguns spas lá para ficar. Então a gente já foi com um roteiro mais ou menos trazido, mas então a gente foi no peito e na coragem, né? Só com um roteiro de hotéis e o restante é lá mesmo. Vocês dois acabaram indo no nosso verão aqui. Lá, como é que é a questão de temperatura? Chove muito, faz muito calor nessa época do ano. Para quem quer aproveitar as nossas férias de verão para ir para as praias da Tailândia. Olha, em Bangkok, que é a capital, eu passei muito calor. A gente andava assim com garrafa... É um tempo muito úmido lá, né? É muito quente, é abafado, assim, ó, é diferente. Em comparação com o nosso verão gaúcho aqui, nós tivemos
40 graus, assim, e um verão úmido. É parecido? É, mas eu acho que mais quente ainda. Não, lá é o Nordeste, porque às vezes chove numa partezinha do dia, porque lá chovia um pouquinho e depois era sol. Né? Eu não cheguei a pegar muita chuva, assim, mas me chamou muita atenção, assim, da gente estar carregando litro de água junto, assim, porque era porque o calor muito lá. quente. Nas ilhas, nas praias, daí tu já não passava tanto calor, porque obviamente tu já estava mais Sim, já tá na à praia, vontade, né? na praia, entrava no mar. Mas o sol muito quente mesmo. Tem alguns programas assim que duravam o dia inteiro. Eu sentia assim um pouco na pele, assim, o protetor solar tinha que estar sempre passando, porque realmente é muito mais forte. Mas isso aí, né? Há um contato muito forte com estrangeiros lá, assim. E como é um destino que apareceu muito em filmes, né? Houve essa questão mesmo da própria tragédia natural que aconteceu, acabou deixando em evidência essas praias, né? Hoje é um destino que é muito escolhido para estrangeiros, vocês tiveram muitos contatos lá. Muito. A Tailândia, na verdade, ela vive do turismo, né? Basicamente pelas praias que a gente viu lá. Então, lá eu conheci gente de toda parte do planeta. Conheci gente da Rússia, Austrália, Inglaterra, França, Londres, Canadá. França, de todo lugar do mundo. Encontrei uns brasileiros lá também, encontrei um gaúcho lá. Brasileiros estão por todas as partes. Sim. Tem, não, brasileiro Também, com a bandeira. Então encontra tudo que é lugar. Mas o que eu achei bastante interessante na Tailândia é que tem bastante russo lá. Lá nos turistas fazia. Tinha bastante gente da Rússia e da própria Austrália. E eu era bastante confundida com russos. Tu? Direto, assim. Não sei, até pelo jeito, eles disseram um jeito de falar o inglês, parecia, mas eu acho que o legal, assim, de ser um ponto que quase todo mundo escolhe, é que tu acaba criando esse contato com o mundo estrangeiro mesmo, porque várias vezes eu me socorri com um estrangeiro, porque algumas dessas ilhas que eu visitei, Koh Tao, por exemplo, é uma ilha muito pequena, então o contato às vezes era muito difícil. Para pegar um boat, às vezes a pessoa não sabia falar inglês, era muito complicado. E aí, assim, acabei conhecendo alguns estrangeiros que já faziam já faziam esse tipo de viagem há mais tempo, já tinham ido para aquele local e acabavam dando dicas. Então, tu acaba sempre te socorrendo, assim, com o pessoal, conversando, fazendo contato, que eu acho que isso também é bacana das viagens, né? Tu conhecer gente nova, trocar contato e daqui a pouco tá visitando o país deles também, né? E eles, o Brasil. Talvez uma das dicas, então, para quem está pensando em conhecer a Tailândia, tem que ter, saber se virar. Tem que ter um inglês bacana, tem que botar a cara mesmo, porque eu, pelo menos, precisei, porque eu fui mais de mochilão, então chegou alguns momentos em que a gente dava pra fazer booking via internet para uma outra ilha, para ele que a gente ia no dia seguinte e não tinha mais local. Então a gente chegava lá, bom, vamos na sorte agora, né? Se tiver alguma coisa vaga, é nossa. E aí a gente foi indo, só que, claro, depois tu acaba descobrindo que daqui a pouco não tem, porque eles não fazem esse tipo de reserva, porque a maioria não pede sinal, né? Que é uma coisa mais do Brasil, Sim. então acaba que eles têm essa segurança de não fazer. Mas enfim, né?